Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz nessa noite? Amém. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Amém. Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer dos céus um anjo, que trazia nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. E a igreja diz: feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Isso. Atravesse os corredores, pegue na mão de quem está do seu lado. Incline a sua cabeça e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te exalto nesta noite, porque a sua igreja entendeu a sua vocação. A vocação de, no dia de domingo, não ficarem trancados em casa, mas de romperem com os afazeres do dia a dia, atravessarem os bairros, as cidades e virem para o santuário te adorar. Quando fazemos isso, Senhor, estamos aqui com o coração aberto te dizendo que nós cremos na sua morte e ainda mais na sua ressurreição. Porque foi num domingo como esse, Senhor, que o mundo se encheu de júbilo. Quando pela manhã as nossas irmãs, ao se aproximarem da sua tumba, a tumba estava vazia e permanece vazia até hoje. Isso é sinal de que o Senhor ressuscitou, ó Pai. E se o Senhor ressuscitou, todas as palavras que estão contidas no livro sagrado, que nós chamamos de Bíblia, são verdadeiras e hão de acontecer. Na noite de hoje, faz cair sobre nós o temor da sua presença. Quando este culto terminar, ó Deus, que todos os que vieram saiam meditando, saiam ansiando pela sua volta, e saiam daqui fazendo a oração do Espírito Santo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra nesta noite, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue sobre nós o céu e manda anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, move o céu sobre ele nesta noite, ó Pai. Senhor, eu quero ouvir nesta noite um coral de línguas estranhas nesta igreja. Quero ver lágrimas rolarem pela face dos seus filhos. Também quero ver sorrisos de alegria de saber que todos estão salvos. E quando o culto terminar, Senhor, sobrará para nós apenas um gostinho de quero mais. E assim iniciaremos amanhã uma semana cheia do seu poder e alegre por causa da sua presença. Fala conosco nesta hora, é o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz: tome seu assento aplaudindo a Jesus, por favor. Quero que você olhe para o seu irmão e faça assim para ele, ó. Diga para ele: finja que eu não estou aqui. Não, mas fale de um jeito que ele entenda e que você compreende, que você convença ele. Diga para ele: finja que eu não estou aqui.
Outra coisa, fale para ele, desliga o seu celular. Engole o seu chiclete. E pode abrir a boca para dar bastante glória a Deus nessa noite. Dia desses, eu estava meditando na vida. E meditando em como é difícil servir a Deus. Servir a Deus não é para qualquer um. Servir a Deus é uma aventura. É uma aventura onde a cada dia você precisa vencer 1 milhão de obstáculos. É como se a cada manhã você fosse colocado dentro de uma jaula com leões e fosse obrigado a matar alguns com as mãos e amarrar outros, para que depois do almoço você conseguisse a vitória completa. Servir a Deus não é fácil. Se fosse fácil, não caberia pessoas dentro desta igreja e dentro de todas as igrejas que existem pelo mundo. E ainda mais no século em que vivemos. O presente século é talvez o século mais difícil de se servir a Deus de toda a história da igreja cristã. Repito, os que nasceram no século 20 e os que nasceram no início do século 21 encontrarão uma barreira muito maior do que todos os crentes de todas as eras já passaram para servir a Deus. Por quê, pastor? Porque vivemos no mundo da tecnologia avançada. E parece que a tecnologia roubou dos homens e das mulheres a crença naquilo que é metafísico, naquilo que é invisível, daquilo que não pode ser tocado. O homem do século moderno só acredita nas coisas que ele vê, só acredita nas coisas que ele pode tocar, só acredita nas coisas que ele pode reproduzir dentro de um laboratório, só acredita naquilo que a química, que a física e que a matemática mostra para ele que é verdade. Se voltássemos nas eras dos nossos ancestrais, veríamos que a ausência da tecnologia, a ausência da ciência multiplicada, dava ao homem um pouquinho mais de aptidão para olhar para o céu e imaginar que tudo que aí está não é mera obra do acaso. Não é mera obra do acaso que a terra, em certo momento do dia, faz brotar a relva, e a relva faz brotar o oxigênio. O homem de antigamente tinha mais aptidão com a natureza, porque tudo dependia da sua mão, do seu trabalho, do seu suor. Vivemos dias de dificuldade. A Bíblia Sagrada já havia anunciado isso. Os profetas que foram antes de nós anunciaram dias terríveis. Chegaram a dizer que viveríamos um período de trevas espirituais sobre a terra. E anunciaram que a ciência multiplicada faria o amor de muitos se esfriarem. Há um texto na Bíblia que quando eu leio me apavoro. Ele diz que se possível fosse naqueles dias, ou seja, nos nossos dias, a fé até dos escolhidos seria roubada. E os homens e mulheres atravessariam as ruas, os valados, viriam para a igreja não em busca mais da presença de Deus, mas em busca de uma verdade que parece não ser capaz de saciar a sua fome. E eu tenho me preocupado extremamente com isso. Tenho participado de cultos, não um, nem dois, mas milhares de cultos desde que entreguei a minha vida a Cristo. E parece que de alguns anos para cá, o evangelho foi vilipendiado, foi barateado, fora transformado em algo que quase não tem valor. Parece que olhamos para Jesus e não enxergamos mais nele, aquele que fez um sacrifício na cruz. Olhamos para ele e esperamos que ele seja para nós um gênio da lâmpada. Aquele que nós esfregamos a lâmpada e ao aparecer ele é capaz de dar para nós o pedido da nossa alma. Somos capazes de fazer campanhas e mais campanhas em prol de um emprego. Somos capazes de fazer campanhas e campanhas para que o nosso nome saia do SPC. Somos capazes de subir um monte para orar, mas em busca de coisas que nos dê uma vida melhor aqui nesta terra. Em compensação, somos incapazes de, num domingo como esse, nos prepararmos para vir à casa de Deus, quiçá por 30 minutos antes de sairmos de casa. Não temos força para desligar a televisão. Não temos força para deixar de ignorar os problemas triviais que roubam de nós a nossa fé. Fazemos questão de brigar com a mãe, fazemos questão de brigar com o pai. Fazemos questão de ter um espírito crítico, de chegarmos na igreja já cheio de ressalvas
e colocados dentro de uma redoma, dizendo: dependendo do que ele falar eu aceito, dependendo do que ela falar eu não aceito. Alguns, ao atravessarem a cidade e passarem pela igreja, pensam que estão em um cinema, porque no cinema você pode escolher o filme que você quer ver. Alguns pensam que vão a um teatro e querem que todos os dias o ator, ou seja, o pregador ou o cantor, dê um show e não um culto. E talvez seja por isso que a maioria dos crentes já não tem mais desejo de estar em uma igreja. Quem dera nesta noite Deus mudasse a nossa mente. Quem dera nessa noite o Espírito Santo nos revelasse que nós não estamos aqui para assistir um culto. Nós estamos aqui para prestar um culto. E nós não estamos aqui para escolher aquilo que nós queremos. Nós não podemos aqui ouvir o que nós queremos ouvir, mas nós devemos esperar que Deus fale aquilo que nós precisamos ouvir. E quem dera hoje, todos nós fizéssemos um novo pacto, uma nova aliança, e levantássemos os nossos altares. Se levantássemos os nossos altares e colocássemos sobre ele um sacrifício vivo, de oração, de jejum, haveria muito mais facilidade de Deus falar conosco, do que termos que ficar aqui observando e apenas esperando que em certo momento o anjo desça para mover as águas, e só um ou dois que tem a sorte de ser jogado nela e ser curado. Nesta noite o meu sonho é que Deus transforme esta igreja num grande rio. E eu quero te dizer uma coisa: as águas já estão se movendo. Não será um nem dois que serão tocados, mas todos nós podemos ser tocados nessa noite. Por isso eu te peço, abra o seu coração e não retenha nenhum tipo de adoração. Coloque para fora hoje todos os seus anseios, as suas necessidades, mas não com palavrões, mas com gritos de glória a Deus, de aleluia. Busque o Espírito Santo nesta noite. Não se dê por vencido. Não olhe para os ponteiros do relógio. Não olhe para nada. Esqueça os programas que você tem depois do culto. Neste momento, saia da terra e entre dentro do céu comigo, porque Jesus Cristo está voltando. Quem acredita que Jesus está voltando, dê um glória a Deus, por favor. Vou pedir para que o pastor Roberto mude a música para mim. Deus hoje me fez, além de ser um sacerdote religioso, Ele me fez ser um sacerdote da política. Eu entendo que a minha estadia na política brasileira não é algo normal. Como nunca nada na minha vida foi normal. Desde criança, aqui nessa cidade, sempre fui uma criança diferente, marcada por Deus, escolhido pelo Senhor. E mal sabia eu onde Deus me levaria, e não tenho noção onde Ele ainda quer me levar. Mas eu sei que todos os lugares onde a planta do meu pé pisa, algo acontece. Acaba virando um reboliço no reino espiritual. E eu não falo isso para me vangloriar, porque se você soubesse o peso que é carregar sobre os ombros uma geração inteira, e saber que pessoas dependem daquilo que você fala, daquilo que você faz, para poderem se nortear, é muito difícil. Mas uma vez dentro da política, por alguns meses, e isso aconteceu há 5, 6 meses atrás, eu cheguei a reunir o meu gabinete e disse para eles: eu vou abandonar a política. Chamei o meu mestre da política, que é o Dr. Bauer, os que trabalham comigo, o pastor Roberto, que me assessora em Brasília direto, o Wagner. Eu disse para eles: eu não sei o que estou fazendo na política, porque é tudo tão difícil, é tudo tão lento. O parlamento devia se chamar parlamento lento, porque tudo é lento. Tudo lá é difícil. São 513 homens na casa menor, 81 na casa maior, que é o Senado. E ali são cerca de 600 cabeças que pensam o futuro do Brasil, pelo menos deveriam pensar. Mas na verdade somente 30 ou 40 fazem alguma coisa de fato, porque tem estrutura, tem know-how, tem dinheiro, tem conhecimento. E o restante vai agarrado àqueles que ali estão. É moroso o processo, é difícil. E ainda mais eu que sou imperativo, cheguei a comentar com a minha equipe: se Deus não revelar o que eu vim fazer aqui por esses dias, eu vou abandonar a política. Cheguei a vir à igreja e pedir oração. Falei com a pastora Roseli, com o pastor Valdeci, saindo ali para aquela porta. Eu disse: se Deus não falar comigo por esses dias, eu abandono tudo isso. E de repente, da noite para o dia, Deus me coloca no olho de um furacão. Eu dormi, imagine você dormindo em uma praia, na beira da praia, tomando uma água de coco, um chapéu sombreiro sobre você, em paz. E você adormece. De repente você abre os olhos e acorda, você não está mais na praia, está dentro de um barco, no meio de uma tempestade, numa madrugada, sem remo, sem bússola. Foi isso que aconteceu comigo.
E depois de 4, 5 meses eu começo a entender todo o processo de Deus. Deus me colocou num lugar para enxergar algo que a igreja já não está mais enxergando. De que estamos só de passagem aqui. Que mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. E não tardará. Eu preguei no mundo todo, ou boa parte dele. Nunca me ative para as coisas que nos cercam. Porque a vida humana, ela é regrada e ela é regida pela política. E embora a política seja, parece que um antro de coisa ruim, não dá para viver sem ela. E pela minha vida toda como cristão, eu deixei a política de lado, nunca me envolvi com nada, pelo contrário, pregava contra ela. E hoje, graças à política, eu tenho informações que eu vou dar a vocês aqui, que me dá angústia, e o coração chega a bater forte. Semana passada, a Inglaterra, talvez um dos países mais antigos do mundo, um país de histórias, de princesas, de cavaleiros, um país que tem a sua bandeira de um cristianismo verdadeiro, o país que abraçou em certo momento o protestantismo, o país da grande igreja anglicana e coisas mais, o país de John Wesley, o pai do avivamento das Américas, o país, pastor Elias, de Jonathan Edwards, o pregador de um único sermão. Alguém já ouviu falar dele? Jonathan Edwards foi o pregador que pregou um único sermão, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. A história diz que enquanto ele pregava, as pessoas dentro do templo levantavam os pés, porque sentiam fogo nos pés, mas não era o fogo do Espírito Santo. As crianças gritavam dentro do culto, porque diziam: mamãe, eu estou vendo demônios. Deus transportou a igreja naquele culto para dentro do inferno. E houve naquela noite, dentro da Inglaterra, um reboliço e um avivamento. E os crentes voltaram, pelo menos por um espaço de 4 ou 5 anos, à prática da oração, do jejum e da santificação. A Inglaterra, que foi berço de tantas coisas boas, semana passada, receberam com tristeza a notícia de que entraram no Supremo Tribunal Federal inglês com um pedido para que as igrejas cristãs se preparem para fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, de maneira obrigatória. Não estou falando de união estável, não estou falando de união civil, que é feito pelos cartórios. Estou falando de união religiosa. O que nós vemos batendo na tecla há muito tempo, dizendo: gente, abra os olhos. E alguns crentes até dizem assim: não, deixe eles estão